o compromisso de colaborar com o mestre. Todos nós temos uma tarefa a desempenhar. Nós temos no nosso círculo familiar o nosso papel, no nosso círculo social nós temos um papel, no nosso trabalho nós temos outro papel, lá na rua nós temos um papel, e constantemente nós somos deparados com a oportunidade, em todas essas circunstâncias, de servir a Deus. Só que a gente muitas vezes não presta atenção nisso. Acha que servir a Deus é só quando entramos dentro da igreja. E não é. Não é. Né? A gente começa a servir a Deus lá dentro do lar, no cadinho redentor que é o lar. É lá que a gente começa a servir a Deus. Né? Porque já nos disse Jesus, a nossa primeira igreja é dentro do lar. Não adianta a gente viver dentro da igreja e descuidar do lar. Não adianta, não resolve. Né? Então, o Emmanuel faz esse chamado para nós. Que o dia que a gente compreender a magnitude dessa tarefa que nos cabe, o trabalho com Jesus vai ter muito mais expansão. Aí ele nos pergunta, para quem trabalhou no céu? A quem ofereceu o fruto do seu trabalho? Será que nós estamos trabalhando para Jesus ou só para o mundo? Será que a gente para refletir o que Jesus espera que eu faça nessa minha missão, por pequenina que ela seja? Será que por um momento eu paro para pensar nisso? É uma pergunta que todos nós devemos fazer, e foi por isso que Emmanuel colocou dessa maneira. Para quem trabalhou no século? Nós estamos em 2023. 24. É mesmo. É mesmo. Tá vendo? Eu não estou querendo mudar de ano ainda, não. Pois é, 2024. Então, há 100 anos atrás, em 1924, no dia 4 de janeiro, nós estávamos totalmente diferentes do que estamos hoje. Talvez muitos de nós nem no plano físico estivéssemos. Estávamos, né? Talvez a gente não estava. Talvez estava por aí, na erraticidade, aguardando a oportunidade para vir, né? Ou, de repente, nós estávamos encarnados, já desencarnamos, já voltamos. Ah, que bênção foi isso, hein? Né, Sérgio? 100 anos, não é mesmo? Tem espíritos milenários esperando para reencarnar, né? Então, vamos perguntar, como será que eu estava? Onde eu estava? O que eu estava fazendo? Mas 100 anos é tempo demais. Então, vamos pegar a metade da idade que nós temos. Eu estou com 66, quase 67. Então, dividindo isso aí, 34 anos e meio, 34 anos atrás, que jeito será que eu estava? O que eu estava fazendo? Será que eu já estava procurando servir a Deus e a Jesus? Ou será que eu estava ligada só no oba-oba da vida? Porque muita gente estava assim. Só no oba-oba. Sem pensar. Muita gente. É a doença que faz refletir. Que faz parar e pensar. Eu preciso dar um novo direcionamento para a minha vida. É a dor. Mas não é dor física. A dor física, a gente esquece. Não é? Passa. Agora, a dor moral, ela fica ali, ó. Então, na metade da nossa idade para trás, o que estávamos fazendo? Não importa fazer essa pergunta, porque está dentro do século, né? No século 1924. Se eu pegar metade da minha idade, eu estou no século que Emmanuel fala. O que eu estava fazendo? O que eu contribuí com a obra do mestre? Para ele eu ofereci o meu trabalho? Ou eu estava pensando só nas coisas do mundo? Eu estava pensando somente nas satisfações do meu ego. A gente precisa refletir muito nisso. E ele esclarece ainda que
as pátrias, as organizações, as famílias, a própria pessoa, tudo se modifica, tudo. Já que pela lei divina do progresso, nada fica estagnado. Então, a gente mudou. Se a gente pegar para trás, só 10 anos para trás, a gente não é a mesma pessoa. De há 10 anos atrás. A lei da vida faz a gente se modificar, ter uma postura diferente diante da vida, a forma de entender, de trabalhar, de viver, tudo isso modifica. Então, Emmanuel faz esse alerta. Pátrias, organizações, famílias e a própria pessoa se modifica por causa da lei divina do progresso. Nada pode ficar parado. Nós sabemos, por exemplo, que uma água parada apodrece. Não dá condição de vida. Será que nós, parados, progredimos? Com certeza que não. E a ciência mostra para nós a necessidade que nós temos de estar todo o tempo pensando a nossa saúde. Se a gente fica quietinho, sentado em cima da cadeira, o que acontece? Vai atrofiando tudo. A gente observa, tem dia, gente, que quando eu me deparo com algum cadeirante, por exemplo, eu tenho o hábito de observar as pernas, sabe? Eu observo e falo, gente, que coisa mais triste. O fato da pessoa estar numa cadeira atrofiou de tal maneira que a perna afina, perde toda a musculatura. Por isso a pessoa não dá conta de ficar em pé. Não é? Então, está aí comprovado que precisa movimento, precisa estar ali naquele dinamismo para que haja vida e vida saudável. E Emmanuel faz esse alerta para nós. Mas o Cristo, quer dizer, tudo passa, nada fica estagnado. Tudo passa. Graças a Deus. Quando a gente vai pensar em dores e aflições, quem tem o hábito de cultivar muito isso, né? Acorda já fala, meu Deus, eu estou mal. Por que eu estou mal? Por que eu estou mal? Não tem um pensamento que seja falar assim, eu estou melhorando. Não, acordo, estou mal. Chega o fim do dia, estou mal. Não tem um momento de agradecer, Senhor, muito obrigado. Porque se eu estou passando por isso, o Senhor me julgou forte o bastante para passar por isso. Deus nos fortalece se a gente busca. Então, se nada fica parado, as dores se vão, as alegrias também se vão, é preciso pensar, então, que o que permanece nesse contexto todo, quando falamos perante Jesus, o que permanece? As organizações passam, o poder da terra passa, o orgulho vai-se embora, querendo ou não, ele vai. Tudo isso vai embora. O que ficou? Os reis, rainhas, tudo passa. O que ficou? O Cristo. O Cristo veio e ficou. Mais de 2.000 anos depois da sua vinda, ele é a personalidade mais cultuada na Terra. Mesmo que a gente fala assim, mas tem países que não são cristãos. Mas num contexto de mundo, os países cristãos em número maior. Para provar para nós que ele veio, deixou o seu legado entre nós. E que ele fica, que ele permanece. E que se a gente busca por ele, ele está ali ao nosso lado. Ele não nos abandona. Então, o Cristo e a sua obra permanece e segue. O que nos esforçamos por realizar se converte em benefícios para nós mesmos. Aí a gente pega o exemplo de Mahatma Gandhi. O que Mahatma Gandhi disse? Seja você a mudança que quer ver no mundo. Ele não manda a gente observar e esperar dos governantes que mude a coisa. Ele pede para nós mudarmos. É tão triste hoje. Eu, particularmente, acho, não estou aqui criticando ninguém,
Eu acho muito triste quando, numa reunião de pessoas, por exemplo, a gente começa a observar as pessoas entrar pelo lado da política e só olhar as coisas negativas. Começa a criar uma vibração pesada. Eu vejo dessa maneira, eu sinto dessa maneira. Esses dias minhas irmãs estavam na minha casa, aí a minha irmã é professora, então quem é da educação fica de olho em tudo quanto é coisinha para saber se recebeu um benefício, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei para ela, falei, não entra nessa onda de negativismo. Ah, mas eu tenho que olhar. Olhe, mas olhe com os olhos do saber. Sabe? Nós podemos fazer isso. Não quer dizer que tem gente que fala, o espírito é alienado. Não é não. Basta que o espírito olhe para as coisas, que a gente olhe para a situação que nós vivemos com olhos de amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, gente, no capítulo 1º ou 2º, que fala sobre o ponto de vista. O que determina a minha felicidade na Terra é o ponto de vista que eu assumo diante da vida. Se eu tenho um ponto de vista negativo, eu vou ver tudo ruim. Mas se eu tenho um ponto de vista positivo, mesmo nas coisas ruins, eu encontro algo de positivo. E o que é? Aí vocês poderiam perguntar, Cidinha, mas o que você vê de positivo, por exemplo, nas coisas ruins que acontecem? A lei divina do progresso. Que não estão todos iguais. Tem aqueles que já têm essa compreensão, tem aqueles que estão mediando, como tem aqueles que, infelizmente, nós teremos que envolver em pensamentos amorosos, porque ainda estão bem abaixo. Então, basta a gente olhar para isso, ter esse pensamento positivo. É tão triste quando a gente vê uma pessoa que não vê beleza na vida. Um dia, eu não lembro se eu contei aqui, mas se contei, me perdoe, eu vou repetir. Estava a manicure fazendo as minhas unhas, e em cima do muro assentou um casal de canarinhos. Como agora, quinta-feira, sexta-feira, nós fomos na Fazenda Santa Branca, eu e minha família, eu e minha irmã ficamos namorando um casalzinho de canarinhos, tentando, e a curiosidade, o jeito deles tirarem a sementinha do pendãozinho da grama. Falei, Sônia, olha só o jeito que eles fazem. Ficamos namorando um tempão. O dia que eu estava fazendo a unha com a manicure, ela falou assim, não vejo graça nisso. Falei, nossa, não, não. Eu cheguei a fotografar. Falei, flores, o que eu quero com isso? Só para enfeitar caixão? Falei, meu Deus do céu. Então, a posição que a pessoa assume vai determinar a felicidade ou infelicidade dela. É tão lindo observar a natureza. Quando a gente não pode olhar, com os olhos nós podemos ouvir os passarinhos cantando e tudo. É tão lindo, né? E tudo isso faz parte do viver bem ou não na Terra. Então, o que nós descemos no grande exemplo que ele nos deixou, de paz, de beleza. Seja você a mudança que quer ver no mundo. E olhava para a vida com sabedoria. Tanto é que, sem derramar uma gota de sangue, ele conseguiu, né, a independência da Índia, né, da Inglaterra. Isso é um ponto positivo da vida, ponto de vista positivo. Todos nós passamos pela vida física, carregando compromissos e tarefas a realizar. E isso está gravado aonde? Onde está gravado isso? Isso, exatamente, na nossa consciência, porque a lei de Deus está aqui, da consciência de cada um de nós. E junto com a lei de Deus, está aqui gravado aquilo que a gente sabe que precisa fazer. Não precisa ninguém falar. A gente sabe o que precisa fazer. Tanto isso é verdade, que uma pessoa que, mesmo que não tenha recebido educação a respeito de lei, ele sabe quando viola a lei. Tanto é que, ó, não é? Se pirulita quando faz alguma coisa errada, não é mesmo? Perna para que te quer. Por quê? Porque está aqui na consciência, né? Se realizarmos bem essas tarefas, seremos beneficiados
duplamente, pois além de conseguirmos avançar em nossa jornada, estaremos colaborando com a obra de Jesus, que é o que se espera de cada um de nós. Jesus veio, não precisava vir. Se a gente for pensar direitinho, Jesus não precisava ter vindo aqui, não. Veio e sabia o que ia viver. E não fugiu, não arredou pé. Vivenciou cada coisa. Foi tentado para que se salvasse, e ele falou não. Por quê? Porque ele sabia o que ele precisava fazer, que era dar o exemplo. E ele deu com galhardia o exemplo para todos nós, que é enfrentar com coragem tudo aquilo que precisamos vivenciar. Por que a gente se acovarda? Porque ainda somos seres ainda muito carecentes de conhecimento, de amadurecimento, de força moral. Nós somos seres que ainda nos acovardamos diante de dores e aflições. E a gente não pode ser assim. Ao final da jornada, ao nos depararmos com nossa consciência na vida após a vida, auxiliados pelo juízo das leis soberanas do Pai, que Jesus veio para exemplificar, saberemos concluir se nós colaboramos ou prejudicamos a obra do Mestre. Pois se não fizermos a parte que nos cabe, sofreremos o peso da consciência culpada. A gente ouve muito aquele negócio de falar assim, se eu não fizer determinada coisa assim, Deus vai me castigar. Deus não castiga ninguém. Não é ele que castiga. É a nossa consciência que é o nosso tribunal. Quando a gente se reconhece fora do corpo físico, na plenitude da vida espiritual, a gente se depara conosco mesmos. Para saber se nós acertamos ou erramos. E não vai ser Deus que vai apontar o dedo, vai lá para o inferno de cabeça para baixo. Vai não, né? Não vai ser Jesus que vai pôr a gente lá num tridente. Não, vai ser nós que sofreremos a consciência culpada. E assim na vida física é, como no mundo espiritual já nos diz o Pai Nosso, né? Assim na terra como nos céus. Nós aqui na terra, quando a gente faz alguma coisa que fere a lei moral, a gente sente a consciência culpada. A pessoa que já é corajosa, já é aquela pessoa, não vou dizer corajosa no sentido de ser mais forte que o outro, coragem moral. Aquela pessoa que já tem um amadurecimento maior, para essa pessoa não é difícil, por exemplo, se ela ofendeu o outro, chegar e falar, olha, você me perdoa, me desculpe. Quando a pessoa já tem um nível de consciência moral, para ela não tem problema. Eu gosto sempre de falar o seguinte, um dia nós seremos como Jesus. Jesus foi vilipendiado ao extremo. Se a gente pensar direitinho, a gente não conseguiria enfrentar o que Jesus enfrentou. Mas, em algum momento, nós temos conhecimento de que Jesus lamentou? Não, em nenhum momento. O único lamento que poderia falar, não, ele lamentou, que poderia falar que seria o lamento de Jesus, foi a hora que ele pediu perdão para nós, pois não sabíamos o que fazia. Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Foi o único momento. Então, um dia nós chegaremos a essa condição. Um dia nós seremos crísticos. Não vai ter necessidade nem das religiões, porque nós vamos nos dar uns aos outros igualmente, sem a divisão de sectarismo, de nada. Nós seremos crísticos. Enquanto não, a gente enfrenta variadas tribulações da nossa jornada. Mas precisamos pensar, então, que temos uma tarefa a cumprir. Essa tarefa é intransferível, não tem como eu pedir para um de vocês vivenciar a minha, nem vocês
também transferirem as suas para alguém. Nem mãe com filho transfere tarefa. Nem mãe com filho. Geralmente, a gente sabe que, segundo a espiritualidade informa, o amor que mais se aproxima do amor de Deus e de Jesus para com a humanidade é o amor materno. Mesmo nessa situação. Por mais amor que uma mãe tem ao seu filho, não tem como ela viver as dores que o filho precisa vivenciar. Então, que a gente pense nisso. A minha tarefa, eu tenho que fazer, né? E da condição de administradores ou de obedecermos a outros, todos temos responsabilidade que cada situação confere. É triste quando a gente vê pessoas acharem que somente quem tem poder aquisitivo é orgulhoso. Não é. Tem muitos que não têm poder aquisitivo, é tanto quanto ou mais orgulhoso do que aquele que tem o poder aquisitivo. Por quê? Porque o orgulho é uma mazela do espírito. Orgulho e egoísmo. Independe de situação temporal da Terra. E é nisso que nós precisamos focar. Como eu estou hoje? De que forma eu estou? Ainda orgulhosa, egoísta, como há 10 anos atrás? Ou eu já consegui avançar um pouquinho e me determinar a melhorar? Em qualquer uma dessas situações, é preciso termos em mente que todas são oportunidades abençoadas de sermos dignos perante Jesus. Como eu disse, Jesus veio. Nós festejamos mais um aniversário do Cristo esses dias. E nesse festejar, quantas pessoas sequer se lembrou de oferecer um presente ao aniversariante? Nós gostamos de presentear-nos uns aos outros no plano físico. Tem gente que acha fundamental o presente do plano físico. Mas o aniversariante fica esquecido. Talvez, num presépio, perto da árvore de Natal. Alguns, talvez numa oração que muitos vão fazer na hora que vira meia-noite, muitos vão fazer numa situação muito degradante, essa oração, porque já começou a festejar o aniversariante da forma indevida, né? E aí perguntamos nós, como Emmanuel perguntou, o que fizestes neste século? Que trabalho fez para com Jesus? E aí, para a gente fechar, nós perguntamos, e no aniversário dele, que foi há menos de 10 dias, o que eu ofereci para ele como aniversariante? Eu ofereci o meu coração um pouco mais limpo? Que é isso que ele espera de cada um de nós. O coração um pouco mais limpo. Perante Jesus, nós precisamos nos apresentar mais limpos. Do egoísmo, do orgulho e de tudo que essas duas mazelas acarretam. É difícil? Muita gente acha que sim. Então, vamos pegar esse gancho. É difícil, mas não é impossível. Todos nós podemos. E quando estendemos a mão para ele, ele está com as suas estendidas para nos segurar e erguer na hora que fraquejamos. Ele é o mestre por excelência, que junto de nós, que segue junto de nós e nos fortalece em todas as nossas dificuldades, se o buscamos em nossas orações, mas acima de tudo, com as nossas ações. Porque não adianta somente rezarmos, né? Palavras, ladainhas infinitas, se o nosso coração estiver conspurcado
de egoísmo, de orgulho, carregarmos ainda aqueles sentimentos menos felizes dentro de nós. Que reflitamos sobre isso. Eu espero que cada um de vocês tenha tido um Natal grandioso, festejando esse aniversariante com muito amor. E que nesse novo ano, que começou há 4 dias, que nós possamos pensar no que nós estamos oferecendo a Ele. E a Deus nosso Pai. Muito obrigada a todos. Feliz ano novo a cada um. E até outra oportunidade. Obrigada.